convidar vocês para que abram a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 6. Aqueles que puderam estar conosco nos últimos domingos, sabem que temos estudado alguns temas à luz do livro de Atos, para reforçar nossa temática como igreja, temática de 2023. Cuidando uns dos outros. Esse é o tema que nós vamos desenvolver e explorar ao longo desse ano, com a graça do nosso bom Deus. Já tivemos a oportunidade de refletir e aprender algumas lições baseadas nos primeiros capítulos de Atos, e agora vamos concentrar nossa atenção na primeira parte do capítulo 6, que é um texto muito conhecido da igreja, normalmente lido no contexto do diaconato, do serviço diaconal. Assim diz a palavra de Deus, Atos capítulo 6, a partir do versículo 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar novamente? Senhor, nós rogamos a tua assistência, a direção do teu Espírito, a fim de que o Senhor nos dê a compreensão correta e também a disposição para colocar em prática os ensinamentos da tua santa palavra. Abençoa-nos como igreja, abençoa-nos como povo de Deus, abençoa-nos como família da fé, e também no âmbito mais individual, como servos e servas que devem ser sal da terra e luz do mundo. É o que nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa aula é lições de governo eclesiástico, lições de governo da igreja. E o versículo 1 nos apresenta informações muito reveladoras da situação que a igreja enfrentou nessa altura da sua vida. Que altura, pastor? Desde que Jesus havia sido assunto aos céus, se haviam passado praticamente 2 anos. Então, nós estamos aqui, muito provavelmente, no 3º ano ou no 2º ano de vida da igreja apostólica, da igreja cristã. E o texto diz, ora, naqueles dias. Então, naqueles dias se refere ao 2º ou 3º ano de vida da comunidade cristã, e nessa altura do campeonato havia somente uma igreja, a comunidade de Jerusalém. E a igreja, nesse momento, ela não tinha templo, ela era composta de judeus, não havia pessoas de outras nacionalidades, os chamados gentios. A igreja era perseguida, mal vista pelos
judeus, que não eram cristãos, obviamente, né, pela liderança religiosa de Israel. Tanto é que o capítulo 7 de Atos já menciona o martírio de Estevão, um dos que foi elegido pela Assembleia nessa situação aqui de Atos, capítulo 6, os primeiros versículos. Então, era uma comunidade que crescia, que se desenvolvia bastante e bem rápido. O versículo 7 afirma que se multiplicava o número dos discípulos, e não apenas a igreja crescia numericamente, mas muitos sacerdotes obedeciam à fé. Isto é, pessoas que conheciam profundamente as Escrituras do Antigo Testamento, que haviam entendido que Jesus era o cumprimento dessas profecias e que, uma vez inseridas na igreja, com certeza elas poderiam dar uma contribuição muito especial. Tomemos como exemplo, nesse momento, a Paulo. Paulo foi um fariseu e, uma vez convertido por Jesus, uma vez inserido na igreja, ele veio a ser um grande doutrinador, um grande educador, um grande missionário. Por quê? Porque ele tinha muito conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento e passou a ter esse dado fundamental, que é o de Jesus Cristo como o Messias prometido. Então, a igreja crescia, se desenvolvia, se multiplicava. E quando a gente observa alguns textos, alguns indícios do Novo Testamento, é interessante. Primeiramente, foram 4 discípulos antes dos 12. Pedro, André, João e Tiago. Aí Jesus completa o time, 12. Em Lucas 10, somos informados que Jesus enviou 70 discípulos, 70 pessoas, de 2 em 2, para preceder a sua chegada em muitas cidades daquela região, muitas cidades da Judéia. Em Atos, nós vemos no capítulo 1 que a congregação era de 120 pessoas. Atos capítulo 1, versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Por sua vez, no capítulo 2 de Atos, somos informados no versículo 41 que aqueles que se converteram, que responderam positivamente à pregação de Pedro, eram de quase 3.000 pessoas. No capítulo 4, o autor de Atos, Lucas, nos informa no versículo 4 que muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 4, 12, 70, 120, 3.000, 5.000, e chegou um momento que já não dava mais para contabilizar. Por quê? Porque era muita gente mesmo. Capítulo 5, versículo 14. E crescia mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Multidão de crentes. E no capítulo 6 a gente já leu, aqui no versículo 7, né, que a igreja continuava crescendo, se multiplicando o número dos discípulos, inclusive sacerdotes eram convertidos por Deus e introduzidos na igreja. O comentarista Paul Pearson especula que provavelmente eram em torno de 15.000 pessoas quando se deu essa situação que a gente vai comentar agora em Atos 6, né, a questão envolvendo as viúvas. E qual foi o problema? Qual foi a questão? Já falamos aqui naqueles dias, que naqueles dias se refere a mais ou menos o 2º ou 3º ano de vida da igreja. O texto diz, multiplicando-se o número dos discípulos, esse crescimento já mencionado. O que aconteceu? Murmuração dos helenistas contra os hebreus. Ora, murmuração, todo mundo sabe o que é murmurar. Inclusive, aqueles que estiveram conosco no domingo passado, qual foi o efeito do relatório pessimista dos espias naquela época de Moisés? Os espias semearam um pessimismo, um terror no meio do povo, e houve uma murmuração tremenda no meio da congregação de Israel, inclusive decidiram apedrejar a Moisés e Arão, e a Josué e a Calebe. E se a glória do Senhor não tivesse se manifestado, provavelmente eles teriam sido apedrejados, porque a murmuração, a reclamação, a indignação era tamanha. Então, surgiu um problema na igreja. Murmuração dos helenistas contra os hebreus. O que isso quer dizer? Nesse momento, a igreja era composta somente de judeus.
Os helenistas eram os judeus que tinham vivido fora da Palestina, fora da geografia, do território de Israel, e que tinham como principal língua a língua grega, que era a língua mais popular da época. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, no grego koiné, que significa grego comum, grego popular. Então, os judeus, os crentes helenistas, eram aqueles judeus que tinham passado grande parte da sua vida fora de Israel e que tinham mais facilidade e certa abertura para se relacionar com pessoas de outras nacionalidades, com os chamados gentios, até porque eles tinham vivido uma parte da vida, ou a maior parte dela, no exterior. E quem eram os hebreus? Os hebreus eram aqueles judeus que se achavam de raça pura. Eram aqueles que tinham o aramaico, que é uma língua irmã do hebraico, mais ou menos como é o português em relação ao espanhol. Os hebreus eram os que viviam na Judéia ou na região de Israel da época, que tinham o aramaico como sua língua materna e principal língua, e que eram muito ortodoxos em relação aos costumes e doutrinas da religião judaica, as tradições religiosas de Israel. Então, houve murmuração dos judeus helenistas, daqueles judeus que estavam em Jerusalém, que faziam parte da igreja, mas que tinham uma procedência um pouco diferente dos demais, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ora, as viúvas dependiam da caridade da igreja, da comunidade. E na hora de distribuir os alimentos, umas viúvas eram mais especiais que outras. Entenderam o que eu estou dizendo? Havia predileção, havia preferência. E quando isso acontece na vida da igreja, é um baita de um problema. Em resumo, essa era a situação. Antes aqui de destacar as lições, que é basicamente o conteúdo, né, o âmago, a essência da nossa aula, eu quero dizer que o crescimento de uma igreja traz consigo vantagens, oportunidades e desafios. São as dores do crescimento. Crescimento é uma coisa boa. Se os nossos filhos não crescem, tem um problema. É verdade que quando a gente é adulto, né, o crescimento para os lados, né, crescer demais já é um problema. Mas quando se trata de crianças e adolescentes, eles têm que crescer. Quem tem filho pequeno, ou quem já teve, pode lembrar que, né, que quando a criança é muito pequenininha, bebê, a gente leva praticamente mensalmente ao pediatra e ele pesa. Ele pesa, ele mede. Ele, inclusive, tem uma fita, né? Ele mede a circunferência da cabeça. E se a criança não estiver ganhando peso, é um problema. Tem que ganhar, tem que crescer. Não pode ficar, certo, mirradinha. Só que os pais também sabem que, ao mesmo tempo que é bom que a criança cresça, se desenvolva, vá ganhando compleição física, mais agilidade, vá aprendendo a engatinhar, depois dar os primeiros passinhos, caminhando com as próprias pernas, os pais também sabem que tem muitos desafios envolvidos nisso. Vai crescendo, vai requerendo mais atenção, vai requerendo mais concentração. Então, o crescimento, ele traz vantagens, oportunidades, mas também desafios. E no caso da igreja, qualquer igreja, é preciso que a liderança saiba enfrentar os desafios, aproveitar as oportunidades e encontrar soluções para os problemas que são próprios da vida em comunidade. Não tem como fazer parte de uma comunidade, seja ela a célula máter, a família, seja uma igreja, seja qualquer outro ambiente que congrega, que reúne pessoas, sem lidar com os curtos-circuitos, sem lidar com problemas. Não tem como. E a gente tem que desenvolver essa capacidade, especialmente a liderança da igreja. Então, o desafio que os apóstolos tiveram aqui
foi de transformar o limão, a murmuração, em limonada. Transformar o problema em solução. E é nesse sentido que eu quero destacar algumas lições de governo eclesiástico. Algumas lições sobre a condução da igreja. Ainda que esse texto tenha a ver e diga respeito à igreja, esses princípios também podem ser aplicados no âmbito da família, no âmbito de uma empresa, no âmbito da gestão de conflitos de pessoas. Quais são essas lições de governo eclesiástico? Primeira lição, reconhecer o problema e buscar solução para o mesmo. Já lemos o versículo 1, que houve murmuração dos judeus helenistas, dos judeus de fala grega, contra os judeus de fala, contra os judeus hebreus, aqueles que viviam em Jerusalém, por causa das viúvas. O que os apóstolos fizeram? Versículo 2, então os 11 que haviam estado com Jesus, e Matias, que substituiu a Judas, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos, deste serviço. O reverendo Adão Carlos Nascimento, que é um pastor da nossa denominação, da IPB, pastor muito experiente, com mais de 45 anos de ministério, ele tem um livro chamado Paz nas Estrelas, que trata de soluções para conflitos dentro da igreja. E ele menciona no seu livro que, normalmente, na vida da comunidade cristã, na vida da igreja, são 3 tipos de problemas os mais recorrentes. Problemas de ordem pessoal. Gente que se desentende. Gente ou grupos que se desentendem. Quando Paulo escreveu a carta à igreja de Filipos, ele rogou a Sintique e a Evódia que pensassem concordemente no Senhor. Então, podem surgir problemas de ordem pessoal. Aqui houve um problema de ordem pessoal, porque irmãs da igreja estavam sendo preteridas, estavam sendo colocadas em segundo lugar, porque outras tinham um privilégio, recebiam atenção maior. Mas também existem problemas de ordem operacional, forma de executar o ministério, o trabalho na vida da igreja. A gente tem um exemplo de problema operacional aqui em Atos também. No capítulo 15, quando o texto narra sobre aquela que a gente chama de segunda viagem missionária, eu falo aquela que a gente chama porque o termo não aparece, segunda viagem missionária, na Bíblia, mas não tem problema. A palavra trindade também não aparece na Bíblia, a expressão segunda vinda de Cristo também não aparece na Bíblia, a palavra providência não aparece na Bíblia, e são termos que nós usamos e entendemos o conteúdo que eles agrupam. Aqui no capítulo 15 de Atos, quando o texto trata da experiência chamada segunda viagem missionária, o que o texto diz? Que houve, versículo 39 do capítulo 15, tamanha desavença, tal desavença entre quem? Entre Paulo e Barnabé. Ora, Paulo e Barnabé foram os líderes da comitiva, foram basicamente os que realizaram a primeira viagem missionária, que durante mais ou menos 3 anos, capítulo 13 de Atos menciona que a igreja de Antioquia os enviou. O Espírito Santo disse para que Paulo e Barnabé fossem separados, a igreja orou e os enviou. Eles realizaram aquela viagem, a primeira viagem missionária, durante mais ou menos 3 anos. Regressam, entregam um relatório, contam quantas coisas Deus havia operado por meio deles. A igreja de Antioquia se alegra, e aí eles se animam para visitar as igrejas que tinham sido fundadas na primeira viagem missionária. O que aconteceu? Houve uma desavença entre Paulo e Barnabé, que eles vieram a separar-se.
Qual foi o motivo da desavença, da discórdia, do desentendimento entre Paulo e Barnabé? Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Ou seja, de uma equipe surgiram duas, mas a forma como elas surgiram, essas equipes, não foi legal. Versículo 37. Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. 38. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Marcos, quando Barnabé e Paulo tinham iniciado a primeira viagem missionária, tinham já partido, Marcos estava no grupo. Só que chegou no momento que Marcos falou assim, opa, Deus abençoe vocês, Paulo e Barnabé, eu volto, vou voltar, estou saindo, estou abandonando aqui a comitiva. Ok, Paulo e Barnabé seguiram a vida, tocaram a viagem, realizaram, né, essa grande viagem missionária, ok, Deus os abençoou, pegaram pedradas, correram risco de vida, voltaram, agora estão animados para partir para a segunda viagem missionária, e Marcos falou assim, opa, eu quero entrar, estou dentro. Paulo falou assim, aqui não, senhor, papai, aqui não, senhor, você abandonou o grupo na primeira viagem, aqui você não participa, você pode participar de outra comitiva, com outra galera, mas com a nossa não. Barnabé, que isso, rapaz, vamos deixar o Marcão aqui entrar com a gente. Houve tamanha desavença entre eles, eram amigos, hein? Quando Paulo foi convertido, e não foi bem aceito na igreja de Jerusalém, e foi lá para Tarso, quem que foi buscar Paulo lá em Tarso? Foi Barnabé, que levou Paulo para a igreja de Antioquia, ali serviram a Deus, ali os discípulos, os servos de Jesus foram chamados pela primeira vez cristãos, ali trabalharam, doutrinaram por mais de um ano, ali o Espírito Santo disse assim, separem Barnabé e Paulo, era uma caminhada de anos, olha o que aconteceu, se houve desavença, desentendimento, que eles se separaram por causa de quem? De João Marcos, problema operacional, forma de realizar o trabalho. Paulo entendia que Marcos não era digno de participar da comitiva da segunda viagem, e Barnabé entendia que, vamos dar uma segunda oportunidade para ele, mas também existem problemas, além dos pessoais e operacionais, existem problemas doutrinários. É o conteúdo do capítulo 15. Quando Paulo e Barnabé entregaram o relatório deles à igreja de Antioquia, de quantas coisas Deus havia operado por meio deles na vida dos gentios, alguns irmãos que eram judeus, alguns membros da igreja que eram judeus, disseram o seguinte, olha, é necessário que os não-judeus, ou seja, os gentios, sejam circuncidados e observem as nossas tradições. E houve tamanha divergência que Paulo e Barnabé e aqueles homens, os chamados judaizantes, tiveram que ir a Jerusalém, onde estava a igreja, onde estavam os apóstolos, melhor digo, para solucionar o problema. Houve um conflito aí doutrinário, teológico. E, finalmente, a Assembleia de Jerusalém, ou o Concílio de Jerusalém, decidiu que não era necessário exigir que os não-judeus, que os gentios, cumprissem as tradições que eram próprias dos judeus, e muitas delas já não faziam sentido. Por quê? Porque Jesus havia vindo, havia cumprido as promessas, a igreja vivia uma nova era. A era de internacionalização do evangelho. Levar o evangelho para todas as nações, e algumas coisas não faziam sentido para aqueles que não eram judeus. Então, um conflito doutrinário. Voltando para Atos 6, os apóstolos reconheceram o problema e buscaram solucionar o mesmo. Ponto para os apóstolos. Por quê? Porque, às vezes, dependendo do tamanho do problema e da natureza do problema, existe o perigo da liderança da igreja jogar o problema para debaixo do tapete, fazer vista grossa. Lá no Chile se diz vista gorda, mesmo que vista grossa em português. Ou então dizer assim, não, vamos orar aqui, pedir que Deus abençoe, certo? E depois a gente conversa, ou seja, a gente empurra com a barriga. Só que existem problemas, aqueles que afetam diretamente a comunhão da igreja, que necessitam ser tratados de maneira rápida, urgente e direta.
Não dá para a gente postergar. Não dá para a gente procrastinar. Deixar para depois. Por quê? Porque já existem curtos-circuitos. Isso aí pode causar um incêndio. Então, a primeira lição é essa: reconhecer o problema e buscar solução para o mesmo. Foi o que os apóstolos fizeram. E eles foram muito sábios. Por quê? Porque o foco dos apóstolos era palavra e oração. E eles entenderam que a máquina eclesiástica, o que é a máquina eclesiástica? Na medida que a igreja cresce, aumenta a demanda de trabalho, gente. Enquanto a igreja é um grupo de 50 pessoas, a gente precisa de um templo que acomode 50 pessoas. Salas que acomodem, né, as crianças proporcionais àquele grupo de 50 pessoas. Agora, imagine uma igreja com 300 pessoas. Você tem que reformar o templo. Você tem que ampliar os banheiros. Você tem que melhorar, ampliar as salas ou colocar cadeiras melhores. E na medida que os tempos vão avançando, que a legislação vai sendo modificada, você tem que adaptar os templos. Hoje a questão de ter elevador ou ter uma rampa, ela é exigida pela legislação. Então não é assim, o crescimento, ele traz muitas coisas boas. É mais gente para trabalhar, é mais recurso financeiro. São mais pessoas de diferentes contextos que podem somar, que podem colaborar com as suas experiências. Tem gente que é da área de TI, tem gente que é de tecnologia da informação, tem gente que é da área militar, tem gente que trabalha, aqui em Brasília é o que mais tem, né? No contexto aí, da política, da magistratura. Tem gente que trabalha na área médica. Quanto mais pessoas nós temos na igreja, mais a gente pode enriquecer o repertório de experiências, de visões, de perspectivas. Mas também a probabilidade de problemas, de aumentar, de ter problemas, aumenta. E nós temos que estar preparados para lidar com isso. E, às vezes, nós temos que mudar a nossa filosofia, mudar a nossa prática. A que eu estou me referindo? Porque, às vezes, a gente mantém uma coisa na igreja, uma prática, um princípio, um costume. Por quê? Porque sempre foi assim. Mas será que essas coisas que sempre foram assim respondem aos desafios atuais? Será que dá para a gente continuar com tal prática? Olhando hoje para a situação da igreja, a quantidade de pessoas que nela participam. Então, a liderança da igreja tem que ter muita sabedoria. Os apóstolos tiveram. Segunda lição. Primeira é essa: reconhecer o problema e buscar a solução para o mesmo. Ou seja, não vamos procrastinar, não vamos aqui fazer vista grossa, não vamos buscar tapar o sol com a peneira, vamos enfrentar o problema. E os apóstolos se reuniram e decidiram que tinham que conversar com a congregação. Segunda lição: comunicar-se de forma clara e transparente com as pessoas e transmitir-lhes a visão. O que aconteceu? Aqui o texto diz, nós já lemos os versículos 2 e 3, mas os mesmos também contêm esse princípio. Os 12 convocaram, versículo 2, a comunidade dos discípulos, ou seja, convocaram a igreja, a congregação, que não era pequena, e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, ponto para os apóstolos, nossa prioridade é a pregação da palavra. Os apóstolos não disseram que as mesas, que a distribuição de alimentos, que isso aí era irrelevante, que isso era menos importante que a palavra. Esse não é o ponto. Os apóstolos tinham plena consciência de que o chamado deles era para o ensino. Deus os havia vocacionado para transmitir os ensinamentos que eles tinham escutado da boca do próprio Senhor à igreja. Então, eles estavam focados, eles tinham consciência de qual era a função deles. E se eles se desviassem dessa função, porque a gente não está falando de um grupo de 50, 100 pessoas. Pode ser que aqui eram 15 mil pessoas. Você atender 6, 12 viúvas é uma coisa. Vá atender 300 viúvas, meu amigo. E umas que eram judias, assim, quero dizer, ali, né, pessoal que nasceu mesmo em Brasília,
e se criou em Brasília, e outras que eram de outros estados, ou que eram brasileiras, mas que tinham vindo de outros países. A probabilidade de curto-circuito era real. Então, os apóstolos entenderam, não é sábio, não é inteligente, não é correto que nós deixemos, que abandonemos a palavra para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Comunicação clara e transparente para transmitir-lhes a visão, a decisão que eles haviam tomado. Esse mesmo princípio aparece aqui no capítulo 15 de Atos. Depois que a igreja se reuniu para enfrentar o problema sobre a questão da observância das tradições mosaicas, as tradições judaicas, foi elaborada uma epístola, uma carta. A decisão foi escrita. O que o texto de Atos 15 nos diz? Nos diz o seguinte, sobre o concílio de Jerusalém, porque havia necessidade de informar as igrejas, as outras igrejas. Nessa altura já havia várias igrejas, porque Paulo e Barnabé já tinham realizado a primeira viagem missionária. A decisão do concílio da Assembleia de Jerusalém. O que a Assembleia decidiu? A Assembleia decidiu enviar, juntamente com Paulo e Barnabé, se você quiser acompanhar, não é obrigado, mas quiser, estou no capítulo 15, versículo 22 de Atos, a Antioquia, ou seja, justamente onde o problema havia surgido, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos deles. E aqui nós temos, o resumo da decisão. Então, os apóstolos, a Assembleia de Jerusalém, entendeu que era necessário comunicar às demais igrejas qual era a decisão, a fim de que o problema fosse devidamente resolvido. E, na comunicação dessa decisão, eles enviaram, junto com Paulo e Barnabé, que haviam participado de toda aquela situação, como protagonistas da viagem missionária e como aqueles que se envolveram no debate com o partido judaizante, eles decidiram enviar Judas, chamado Barsabás, e Silas. Quer dizer, eles entenderam que não era sábio que Paulo e Barnabé, que tinham se envolvido na discussão, ficassem sozinhos na comunicação da mesma. Então, enviaram também Judas e Silas. Outra coisa, decisão escrita, porque o oral é rádio peão. A gente vai na comunicação, o 10º que houve, em vez de um gato, ele já está dizendo que foram 10 gatos na história. Então, o texto vai o quê? Escrito. E não somente isso. 4 pessoas, Paulo, Barnabé, Judas e Silas, texto escrito, mas aqueles que acompanharam Paulo e Barnabé eram homens notáveis entre os irmãos, eram homens sobre os quais não pairava qualquer dúvida sobre a sua reputação, eram pessoas que tinham autoridade moral e espiritual. Cuidado da assembleia, do concílio, não somente com discutir e chegar a um entendimento sobre o problema, a uma solução para o problema, mas também em comunicar de maneira adequada a decisão. E justamente isso aconteceu, e qual foi o resultado? Versículo 31 do capítulo 15. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. A decisão e a maneira como ela foi comunicada à igreja promoveu edificação no meio do povo de Deus. Meus irmãos, irmãs, alguns dos problemas que nós enfrentamos como igreja se devem a curtos-circuitos na comunicação. A comunicação ela é fundamental na vida, não é? Qualquer um que dirige sabe a importância da comunicação. Você vai dirigir, vai entrar, dê a seta. Tem gente que não dá seta, ou dá a seta quando está entrando. Pai e mãe sabem a importância da comunicação no contexto do lar. Eu confesso, sou um pouco neurótico com esse negócio de comunicação. Vou compartilhar uma experiência. Você não é obrigado a imitar isso, tá bom? Porque cada um tem que encontrar a solução para o seu contexto. Lá na nossa casa, eu costumo dizer a Carla, até quando eu vou ao banheiro, estou indo ao banheiro, quer dizer, redobra a atenção, porque agora os 2 estão contigo. Você não é obrigado a fazer isso, tá bom? Mas eu que tenho 2,
Nós que temos dois, a gente sabe por quê. Porque eu estou numa sala estudando, ela está na cozinha fazendo comida, as crianças estão ali brincando na sala. Então, no lado do apartamento, eu escuto barulho, ruído ou silêncio. O silêncio, às vezes, é mais preocupante que o barulho. O silêncio, às vezes, fala. Então, eu estou indo ao banheiro, certo? Ou seja, redobra atenção, porque você vai estar, né? Então, pessoal, a comunicação é muito importante. Então, a gente, na igreja, a gente tem que ter cuidado. Conselho, junta diaconal, departamento X ou Y tomou uma decisão, comunique isso com o tempo, com antecipação, de maneira clara, às pessoas. Às vezes a gente vai fazer um encontro, um piquenique, um acampamento, choveu. Avisa o pessoal aí. Mas esquecemos de avisar uma família. E aquela família que não foi avisada foi para o local. Uma vez, em algum lugar aí, entre Plutão e Saturno, isso eu vivenciei, isso eu testemunhei. Eu era seminarista. Terminou o culto à noite, na porta, não era nem na porta da igreja, na porta do salão social, porque aquela igreja, do templo para o salão social, tinha um acesso. Então, os cumprimentos aconteciam ali no limite entre o templo e o salão social. Então, ali, né, eu e o irmão que havia dirigido o culto, eu havia pregado, recebendo os cumprimentos, veio uma irmã abençoada, assim, gostaria de saber, perguntou a minha pessoa, se eu já deixei de entregar o dízimo aqui na igreja. Mas você está terminando o culto, meu amigo, no domingo à noite, já teve escola dominical, às vezes já teve reunião de sociedade interna, teve ensaio de coral, culto. Aí a pessoa com uma cara não amigável e te pergunta, quero saber se eu já deixei de entregar o dízimo nessa igreja. Eu falei assim, minha irmã, por que da pergunta? Porque meu nome não saiu na lista de aniversariantes aqui no boletim. A irmã errou, muito, mas também houve uma falha no departamento de comunicação da igreja. Obviamente que a omissão, a ausência do nome da irmã no boletim, não justifica esse tratamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um erro não justifica o outro. Mas, meu amigo, quando se trata de igreja, tenha cuidado para não ferir suscetibilidades, caprichos, para não esquecer o nome de ninguém, porque isso pode criar um abacaxi. E se a pessoa já estiver predisposta, chateada com o pastor ou com o presbítero, ela usa isso como ferramenta para a crítica. Ela diz, por que vocês colocaram o nome dos demais e o meu? Vocês têm alguma coisa contra mim? Essa é a ideia. Assim, o subtendido, o dito pelo não dito, na pergunta, essa é a ideia. Já deixei de dar o dízimo na igreja, ou seja, como se o dízimo fosse o pagamento de uma mensalidade, né? A cota que a gente paga mensalmente no clube e tal, uma taxa. Então, se eu estou em dia com o meu dízimo, por que vocês... E não foi esse o caso. Então, pessoal, todo cuidado nós devemos ter, principalmente quem trabalha na liderança da igreja, ou à frente de um departamento de um ministério, na comunicação, seja claro, seja cuidadoso, cuidado com o tom, cuidado com o momento de comunicar, porque às vezes a pessoa, quem vai receber a notícia, às vezes não está na mesma vibe, né? Não é assim que diz? Se a pessoa está saindo, às vezes, de uma sala de cirurgia, se é um médico, ou se é uma enfermeira, ou a pessoa está resolvendo uma questão aí com seu esposo, com o filho, e aí você manda uma mensagem, um áudio apressado. Aconteceu, e com isso eu passo para a terceira lição, uma vez o celular da minha irmã danificou, pifou, a minha irmã falou assim, manda, Marcone, as mensagens para o celular do Lúcio, esposo dela, meu cunhado, que eu vou manusear, que aí a gente se comunica até consertar meu celular. E aí, no final daquele dia, eu mandei uma mensagem
como ela disse, eu dei boa noite e já mandei papo direto. E já entrei no assunto, porque com o irmão, né? Às vezes a gente diz, não é que a gente vai usar, por favor, com licença e obrigado com o irmão. Mas às vezes, né, no contexto ali da intimidade, da relação, né? Você já vai direto. Eu dei boa noite, por quê? Porque eu presumia que o meu cunhado, vendo ali que a mensagem era minha, que a gente não se fala por esse meio, ele já ia passar para minha irmã. E que ele já estava inteirado. Então, boa noite, já mandei o assunto. Ok, no dia seguinte ele me manda um áudio de uns 5 minutos, falando assim, eu gostaria de saber se eu já fiz alguma coisa contra você. Aí ele mencionou uma situação da época que ele era namorado da minha irmã. Assim, se foi aquilo dali, vamos conversar, vamos. Falei, eu fiquei absolutamente sem chão. Aí eu falei, não vou nem dizer isso aqui para minha irmã, porque senão eu vou criar um problema entre eles. Eu falei, me perdoa, porque eu dei boa noite e não perguntei se você está tudo bem com você. Me perdoa, eu estava atabalhoado e tal. Então, pessoal, ponto aqui para os apóstolos que convocaram a multidão e disseram, nós não podemos abandonar a palavra para cuidar das mesas, é necessário, pois, que escolhamos, que elejamos pessoas para esse ministério. Terceira lição sobre governo eclesiástico. É fundamental, no caso da igreja, é absolutamente indispensável, critérios espirituais para eleger os líderes. Esses homens que seriam responsáveis pela distribuição dos alimentos, que atenderiam às viúvas, quais eram os predicados, as qualidades que eles deveriam ter? Versículo 3. Homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Ora, o que é boa reputação? Boa reputação não significa uma pessoa perfeita. Uma pessoa irrepreensível. Porque se a gente for nessa direção, não vai encontrar ninguém para desenvolver esse ministério. Mas é uma pessoa que, no que diz respeito à sua vida pública, e até onde a gente percebe o trato da pessoa com a esposa, com os vizinhos, se a gente tem algum indício, alguma informação sobre como a pessoa no seu ambiente de trabalho, a gente não tem nada, a gente não encontra, a gente não tem o que recriminar, o que lamentar sobre essa pessoa. A sua conduta, a sua atuação pública, ela é irrepreensível. Não é que a pessoa não seja perfeita, não, é porque perfeito só existe um, que é Jesus Cristo. Mas é naquilo que a gente percebe, e para isso é necessário tempo, viu, gente? Por isso é que Paulo diz, instruindo Timóteo sobre a eleição de presbíteros e diáconos, por isso é que Paulo fala que não pode ser neófito, não pode ser novo convertido. Porque o novo convertido não apenas deixa de ter experiência, não tem experiência, como ele também não houve tempo suficiente para que a igreja o conheça, para que a igreja conviva com ele. Você não pode confiar a tesouraria da igreja para um irmão, acerca de quem você não sabe qual é a conduta dele. Uma das notícias da semana foi a estudante de medicina da Universidade de São Paulo, que se apoderou de quase R$1 milhão, que era para a formatura do pessoal. Então, na igreja é preciso muita sabedoria. E uma das coisas, através das quais a sabedoria se manifesta, é que as pessoas a serem escolhidas, elas têm que ter boa reputação. É gente que está aqui, que trabalha de maneira séria, focada na glória de Deus, não buscando a autopromoção. É gente que realmente tem o espírito de servo, de serva. Está aqui para somar, para contribuir, para vestir a camisa, para suar a camisa, faça chuva, faça sol. É gente que a vida, o tempo aqui conosco, já comprovou que a pessoa realmente faz parte do time de Deus e tem maturidade cristã. Não pode ser daquele que, não me toque, de açúcar, de cristal. Porque esse daí vai criar problema. Outra coisa, cheios do Espírito, ou seja, pessoas que realmente dá para perceber
que tem maturidade espiritual. Qual é o fruto do Espírito? Paulo nos informa isso na carta aos Gálatas. Amor, benignidade, longanimidade, paciência. Então você percebe que a pessoa apresenta sinais evidentes de maturidade. Não pode ser aquela pessoa que cumprimenta uns e não cumprimenta outros, que faz acepção de pessoas, que para uns mete um sorriso de uma orelha a outra, e para outros parece que não existe, meu amigo, na igreja. Não pode ser aquela pessoa que, se um dia ela chega e não é cumprimentada por um diácono, não vou falar isso dos meus irmãos diáconos, se não é cumprimentada por um irmão na igreja, ela fica emburrada, com uma tromba. Não pode. Não pode ser aquela pessoa que, quando não é convocada para fazer parte, não está na escala da música, ela não vem à igreja. Ou quando não está na escala para dar aula na escola dominical, ela não aparece na escola dominical. Porque também pode acontecer isso. Tem gente que aparece quando o quê? Quando está diante dos holofotes. Não, tem que ser realmente alguém que dá para perceber que há temor de Deus, o Espírito Santo realmente está usando, está presente na vida daquela pessoa, porque ela demonstra isso. E outra coisa, sabedoria. O que é sabedoria? Resumidamente, sabedoria é a capacidade de encontrar soluções para os problemas. É diferente de conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento, mas é uma topeira. Não é o caso aqui de ninguém da nossa igreja, graças a Deus. Não é o caso de ser inteligente. Tem gente que tem uma facilidade tremenda para captar, para aprender as coisas. Sabedoria tem a ver com conhecimento, mas também experiência. Você não transfere sabedoria. Você transfere conhecimento. Daniel, eu não sei onde é que fica aquele restaurante. Daniel, é fácil. Pega a Épia, o AW3, me corrija aí se eu estiver errado com o nome, tá? Que eu estou me familiarizando, certo? Entra ali, saiu, pegou a 416, e aí você vai encontrar um restaurante, um posto de gasolina ao lado do restaurante. Transferiu conhecimento. Você transfere dinheiro, faz um Pix. Você transfere órgãos, transplante de órgãos, ok? Mas você não transfere sabedoria, você não transfere experiência. Uma irmã pode já ter tido 3, 4 filhos. Aí ela vai conversar com uma irmã que está grávida. Ela pode dar todo o relatório, meu amigo, de como foram as experiências dela no processo de gravidez com os 4 que teve. Legal. A outra pode até escutar de maneira atenta. Só que realmente o aprendizado só vai chegar, meu amigo, quando o guri ou a guria nascer. Então, sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus, é procurar encontrar soluções para os problemas. Como a gente precisa de gente sábia na igreja. Não somente para apagar os incêndios, mas para evitá-los, para trabalhar na profilaxia, tá bom o termo? É isso mesmo? Para prevenção? Na prevenção dos problemas. Critérios espirituais. É por isso que capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo menciona os requisitos que uma pessoa deve ter para exercer o presbiterato e o diaconato. É por isso que os apóstolos, quando tiveram que escolher um substituto para Judas, disseram, é necessário que a pessoa tenha o quê? Acompanhar todo o ministério do nosso Senhor, tenha sido testemunha do ministério do nosso Senhor. Ou seja, não pode ser qualquer um. É alguém que realmente esteve conosco, ouviu, aprendeu, sabe do que se trata esse ministério. 4ª lição, porque o tempo sempre está contra os pastores, impressionante. Primeira lição, já falamos, reconhecer o problema e buscar solução para o mesmo. 2ª lição, comunicar-se de forma clara e transparente com as pessoas e transmitir-lhes a visão. 3ª lição, estabelecimento de critérios espirituais, porque a igreja não é empresa. Igreja não é a minha casa. Na minha casa, certo? Na sua casa, na minha, a gente estabelece certos padrões, que tem a ver com a natureza de cada família, com a dinâmica própria de cada lar. A igreja é a casa de Deus.
E a casa de Deus deve ser governada segundo os princípios que ele estabeleceu na sua palavra. Não é segundo o critério do pastor, não é segundo o critério do conselho, não é segundo o critério da junta diaconal, do presbitério, do Supremo Concílio, ou da família mais antiga da igreja. Ou como eu quero, que a bola é minha, se não for do meu jeito, acaba o jogo. Não, a igreja de Deus deve ser governada segundo os princípios que ele estabeleceu. Quarta lição: delegar tarefas e responsabilidades. Justamente isso que aconteceu. Foram escolhidos homens, os nomes são mencionados aqui no versículo 5, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Os estudiosos são unânimes em mencionar que todos esses que eram escolhidos eram helenistas. Ou seja, pelos nomes, segundo os costumes da época, pessoas com esses nomes eram judeus helenistas, judeus que não eram hebreus. Eu não sei se isso foi algo intencional da Assembleia, provavelmente não, porque era uma multidão. É muito difícil você conseguir que a multidão pense igualzinho, da mesma maneira. Muito provavelmente foi a direção do Espírito Santo que conduziu a igreja a escolher essas pessoas, que tinham qual tarefa, qual missão? A de cuidar da distribuição diária. Muitas vezes esse texto, na igreja, Atos 6, versículo 1 ao 7, é lido no contexto de diaconato. Particularmente, eu não vejo problema que esse texto seja lido no contexto de diaconato. O problema é afirmar que aqui nós temos os primeiros diáconos da igreja. Do ponto de vista exegético, não dá para comprovar que aqui o ofício do diaconato já estava estabelecido. A gente tem que lembrar o seguinte: nós estamos bem no começo da vida da igreja. Nem todas as formas e funções já estavam devidamente delineadas e estabelecidas. As coisas foram acontecendo sob a direção de Deus, claro, mas foram sendo ajustadas, as soluções humanas foram sendo encontradas na medida que a igreja ia crescendo. Por que eu faço esse comentário? Quando a gente lê Atos capítulo 14, as igrejas que nasceram da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, eles dirigiram, orientaram as igrejas na escolha de presbíteros. Mas não aparece ali, em Atos 14, que a igreja teve que escolher diáconos. Mas quando a gente lê certas cartas do Novo Testamento, e as cartas foram escritas anos depois dessa situação aqui, a gente já vê delineado o ofício do diácono. Não paira qualquer dúvida sobre isso. Quando a gente lê o capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo, um texto muito conhecido, que eu não vou ler agora, e quando Paulo escreve, por exemplo, à igreja de Filipos, ele diz o seguinte: Paulo e Timóteo, capítulo 1, versículo 1, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos, que são presbíteros, e diáconos que vivem em Filipos. Onde eu quero chegar? Em outras palavras, muito provavelmente, em Atos 6, nós temos o germen do que veio a ser o diaconato, e na medida que os anos foram passando e mais igrejas foram estabelecidas, foi constituído e delineado o ofício diaconato, de tal maneira que quando Paulo escreve a igreja de Filipos, já havia na igreja de Filipos esse ofício. Quando Paulo escreve a Timóteo, quando Paulo escreve a carta dele a Timóteo, já no final do ministério, já se haviam passado uns 20, 25 anos, 30 anos talvez, depois desse episódio de Atos 6, e também o diaconato já está estabelecido. Em resumo, não há qualquer dúvida que o diaconato é um ofício bíblico, que o presbiterato é um ofício bíblico. O ponto que eu estou salientando, destacando, é que aqui em Atos 6, ainda não dá para dizer que estes homens eram diáconos como aqueles que nós encontramos, segundo as instruções de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 da sua primeira carta. Está claro isso, pessoal? Nós temos aqui alguns princípios, até porque, se a gente fosse levar a coisa ao pé da letra, Estevão e Filipe, que são os personagens do capítulo 7 e 8 de Atos, eles são mais evangelistas do que diáconos. Mas, de qualquer maneira, e esse é o ponto principal, nós temos aqui pessoas que foram escolhidas pela Assembleia para cuidar
de um problema real na vida da igreja, para cuidar da diaconia na vida da igreja. Receberam essa tarefa, essa missão. É fundamental a gente ter a capacidade de deliberar, de não acumular. Um texto muito clássico, inclusive quando o reverendo Rogério, pastor lá da terceira igreja de Ceilândia, esteve conosco, ele expôs Êxodo capítulo 18, os conselhos que Jetro, sogro de Moisés, deu ao próprio. E o reverendo Rogério relacionou Êxodo 18 com Atos 6, porque faz todo sentido. Qual é a situação de Êxodo 18? Só para a gente pegar esse gancho. Jetro chegou e viu que Moisés estava exausto, esgotado, porque ele tinha que julgar as causas de uma multidão, de milhares de pessoas. Então, Jetro aconselhou Moisés a fazer o quê? A escolher juízes. É interessante, aqui no capítulo 18, versículo 14 diz: vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que faz ao povo? Obviamente, Jetro era mais velho do que Moisés, mais experiente, tinha mais sabedoria. Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde amanhã até o pôr do sol, meu amigo, naquele deserto, desde cedo até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás. Ou seja, tu vai pifar, quebrar, ter uma estafa a qualquer momento. Tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, Deus seja contigo. Ensina-lhes os estatutos e leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que deve fazer. Versículo 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, olha os critérios espirituais, que aborreçam a avareza, ou seja, que não sejam, que não tenham interesses, não tenham segundos interesses. Essa é a ideia. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Moisés, fatia a pizza, Moisés. Corta o bolo, meu querido. Delega, delibera. Larga o osso, Moisés. Em vez de você julgar todo o povo, essa multidão, milhares de pessoas que passam um dia aqui, e nem sempre quem chega é atendido no mesmo dia, escolha homens sábios, homens crentes, piedosos, tementes a Deus, homens que não têm segundos interesses, homens cuja vida testifica que eles realmente são servos de Deus, ensina-lhes as leis, os estatutos, transmita-lhes o conhecimento, treine essas pessoas e estabelece a divisão. Grupos de 1000, grupos de 100, para que a comunidade seja abençoada. Existem algumas pessoas que terminam um ano na igreja absolutamente esgotadas. E, às vezes, o que acontece? A pessoa está esgotada e tem gente que poderia ajudar a colaborar, mas que está na bancada. Está na arquibancada. Está na galeria, vendo a banda tocar. Então, é muito importante que nós, como igreja, desenvolvamos a capacidade de fazer com que a mesma funcione, não dependendo de mim ou de tais pessoas. Nós devemos aqui nos habilitar, compartilhar o que Deus tem nos dado, a fim de que mais pessoas estejam habilitadas para que a igreja, a engrenagem que a igreja funcione, até mesmo quando o pastor está de férias, até mesmo quando as irmãs do departamento infantil não estão presentes, até mesmo quando o diácono X ou o diácono Y está ausente da igreja por um motivo ou outro. Entendem o que eu estou dizendo? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa igreja riquíssima, numa ocasião. Fui pastor auxiliar nessa igreja, lá em Santiago do Chile. Essa igreja, para vocês terem uma ideia,
um dos membros dela, numa ocasião, por uma revista secular, uma revista do país, foi eleito o 4º homem mais rico do país. Essa igreja podia ter qualquer problema, menos o financeiro. Então, era uma igreja, do ponto de vista dos recursos financeiros, meu amigo, essa igreja teve um momento que ela tinha 4 pastores, tinha um administrador, tinha 2 secretárias. O músico da igreja, era um músico profissional. E quem aqui entende um pouquinho de música, sabe que músico profissional, o cachê, o salário, não é barato não, meu amigo. Bênção, hein? Já pensou uma igreja rica? Já pensou uma igreja com 4 pastores? 2 secretárias? Um administrador? Agora eu vou te dar o lado B. O lado que não era tão legal. Todo esse potencial, toda essa capacidade humana, financeira, não se traduzia na capacitação, no treinamento dos membros. E eu posso arriscar que entre 80% e 90% da igreja ficava na arquibancada. Por quê? Porque a igreja tinha se acostumado a sempre depender dos pastores, das secretárias, do administrador. Essa percepção, essa cultura, estava incutida, inclusive, em alguns presbíteros. Então, quer dizer, em outras palavras, a igreja pagava para que os serviços, os ministérios dela funcionassem bem. Isso não é legal. Seria muito melhor se toda essa equipe humana, todo esse recurso humano, colocasse todo o seu conhecimento, toda a sua experiência, os dons que Deus havia dado a eles, aquelas pessoas, em benefício da igreja, treinassem para que pudesse haver uma multiplicação de ministérios e o fortalecimento da congregação. Quem gosta um pouquinho de história da igreja sabe que existem vários casos de grandes lideranças, de grandes pastores, de grandes ministérios, que quando aquele pastor, aquele líder, aquele pregador saiu da igreja, a igreja o quê? Definhou. Por quê? Porque ela estava muito centralizada, dependente dele. Então, nós somos uma equipe, nós somos aqui um time, nós formamos parte de uma seleção, e nesse time, nessa equipe, nessa seleção, não dá para ficar dependendo só do Messi, não dá para ficar dependendo só do Pelé. Todo mundo aqui tem uma função, e na hora que um sair, certo, o time continua jogando. Por quê? Porque nós estamos treinados, capacitados. E para isso é necessário colocar em prática essa lição. Saber delegar tarefas, treinar as pessoas, dar oportunidade às pessoas e esperar que elas aprendam. Também tem que ter paciência. Porque para treinar você tem que dar oportunidade. Nem sempre vai funcionar bem. Por quê? Porque quem está aprendendo, certo? Está aprendendo. Mas, a médio e longo prazo, isso vai ser um benefício maravilhoso para a igreja. Eu tenho muita preocupação quando muita coisa na vida da igreja depende do pastor, depende de uma pessoa, de um presbítero, de um irmão ou irmã, Ministério da Música. Por quê? Porque quando essa pessoa não estiver, certo, a qualidade vai ser muito afetada. Quinta lição: nosso planejamento e ações são ineficazes sem a bênção de Deus. Vamos voltar para Atos 6, para a gente terminar aqui a aula, praticamente, quase. Então, o problema foi diagnosticado, a solução foi encontrada, houve comunicação transparente com a congregação, critérios espirituais foram estabelecidos para escolha desses homens que desenvolveriam esse ministério das mesas. Versículo 6, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. O que isso significa? Que o planejamento dos apóstolos, a decisão que eles tomaram, a escolha da congregação, segundo os critérios já mencionados, tudo isso é em vão se Deus não abençoar os nossos planos, a nossa agenda, o nosso calendário, aquilo que nós temos diante dos nossos olhos. Lembrando sempre
que Deus não abençoa métodos e planos de trabalho, mas pessoas. Aquilo que é dito pelo salmista se aplica perfeitamente à vida da igreja. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Isto é, coloque cadeado na sua casa. Sistema de alarme, se for o caso. Câmeras. Trava, chave tetra. Ah, moro num sítio, ou numa casa que tal, mete aí um cachorro. Valente, feroz. Bota até a placa para que a redondeza saiba, né? Cachorro bravo, cachorro feroz. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Mas lembre-se de uma coisa. Se a presença de Deus não estiver no seu lar, tudo isso aí não é garantia de segurança. Se Deus não for à frente, se Deus não abençoar o nosso casamento, a nossa família, a nossa igreja, o nosso namoro, o nosso trabalho, nós vamos sofrer as consequências. Outra notícia da semana, sem aqui emitir juízos, porque a coisa ainda está sendo julgada. Num futebol, quem gosta de futebol, mesmo quem não gosta vai entender o que eu vou dizer, o Daniel Alves é, nesse momento, o jogador que mais tem títulos no futebol mundial. Riquíssimo. Pode ter vários problemas, menos de dinheiro. Todo o dinheiro, toda a fama que ele tem, nesse momento não está lhe servindo para absolutamente nada. Nesse momento. O processo está aí em tramitação, certo? A defesa dele ainda vai aí, ainda vai ser informado o dia do julgamento. Talvez venham a conhecimento a público coisas que ainda não estão, que ainda não são, né, não tenham sido reveladas. Mas qual é o ponto? Por que eu estou mencionando isso? A pessoa pode ter fama, a pessoa pode ser muito rica, muito habilidosa, jogou no Barcelona, campeão mundial, jogou no PSG de Paris, joga agora no México, jogador campeão olímpico com a seleção brasileira, já disputou Copa do Mundo. Sem a bênção de Deus, a vida é vazia. A vida é vazia. E a pessoa está sujeita a esse tipo de situação. Então, o quinto princípio, a quinta lição, é que devemos planejar, devemos trabalhar, devemos conversar, cuidar da nossa comunicação, mas jamais, meus irmãos e irmãs, avancemos sem colocar os nossos joelhos no chão e dizer assim, Senhor, tem misericórdia de nós, porque não é por causa dos nossos métodos, não é por causa da nossa força, não é por causa da nossa inteligência, não é por causa da nossa suposta beleza ou capacidade. Se o Senhor não estiver conosco, não vamos sair a campo, não vamos para a batalha. Abençoa-nos. Toma em tuas mãos o que planejamos, aperfeiçoa, corrige, melhora e envia a tua bênção. Derrama sobre nós o teu Espírito. Por isso, aqueles que foram escolhidos se colocaram, dobraram seus joelhos, para que os apóstolos lhes impusessem as mãos. Assim como a igreja de Antioquia impôs as mãos sobre Paulo e Barnabé, rogando a bênção de Deus, para que estes irmãos desenvolvessem esse santo ministério, segundo a vontade do Senhor, não para a glória pessoal, não para atender caprichos ou partidos na igreja, mas para que a igreja fosse edificada e o nome do Senhor glorificado. Última lição, e com isso a gente encerra. Última lição não, né? A conclusão. Recapitulação, lições de governo eclesiástico. Reconhecer o problema e buscar solução. Comunicar-se de forma clara e transparente com as pessoas, obviamente, transmitir-lhes a visão. Estabelecer critérios espirituais, porque a igreja não é uma empresa,
A igreja é o corpo de Cristo. Critérios espirituais para eleger líderes, delegar tarefas e responsabilidades, lembrar, saber que nosso planejamento e ações são ineficazes sem a bênção de Deus. Conclusão. Quando lemos Atos, alguém já disse que, inclusive o Danilo fez menção disso, que talvez o melhor nome para esse livro não fosse Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo através dos apóstolos.